Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para a gente gravar mais um vídeo sobre livros com vocês, comentando e apresentando um bom livro, no que a gente chamou de Sextou com Livro, né? Hoje, finalmente, a gente voltou para esse cenário belo aqui das praias aqui de Buraquinho e Lauro de Freitas, né? Em Lauro de Freitas, município da Bahia, ao norte de Salvador, e para mostrar esse livro bacana para vocês. Hoje o livro chama-se Montenegro, as aventuras do marechal que fez uma revolução nos céus do Brasil. É este livro aí. Rapaz, esse livro aqui eu comprei há alguns anos aí já. A edição dele é de 2006, então eu comprei por volta de 2007. Foi indicação de um grande amigo meu, Ítalo Pompeu Pequeno, do Ceará. A gente estudou junto no Colégio Cearense, o secundário, o Colégio Marista, e também entramos junto na UFC, Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia Mecânica, né? Ele seguiu até o fim do curso e eu não consegui terminar, larguei tudo, mas não me arrependo, obviamente, a vida dá muitas voltas, né? E essa foi a indicação do Ítalo, né? Porque ele indicou esse livro para mim, e quem foi, né? Montenegro, Casimiro Montenegro, que é o objeto desse livro aqui, né? Um belo livro. Ele foi nada mais, nada menos do que o fundador do ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Bom, antes falar só um pouquinho, bem brevemente, do autor do livro, né? Que é Fernando Moraes. Poxa, falar de Fernando Moraes é até complicado, né? Não vou me estender muito, mas ele é considerado, pelo menos por mim e por várias pessoas também, como um dos maiores biógrafos desse país, né? Fernando Moraes já fez biografias assim, só para citar algumas, Assis Chateaubriand, fez Olga Benário, né, que é lindíssimo, essa foi a primeira que eu li, eu recomendo demais para vocês. Fez recentemente, eu acredito que ano passado, retrasado, uma biografia, primeiro volume, de Luiz Inácio, né, de Lula. Eu também tive a oportunidade de comentar aqui. E fez também a biografia A Ilha, que é sobre Fidel. Esse eu não li também, mas está na minha lista de leituras. Ou seja, ele é um jornalista, né, Fernando Moraes, mas assim, um escritor especializado em biografias. Escreve muito bem, faz pesquisas assim formidáveis. Esse foi um deles, esse livro aqui, né, a respeito do marechal, ou brigadeiro, ou marechal do ar, Casimiro Montenegro. Quem foi agora, vamos entrar na história, né? Quer dizer, não vou falar muito porque é só aperitivo para vocês, mas eu recomendo demais esse livro, sabe? O Casimiro foi um cearense, certo? Que viveu 95 anos, morrendo no ano 2000. Para vocês terem ideia, ele foi fundador do CAN, Correio Aéreo Militar, que posteriormente se denominou Correio Aéreo, o CAN, né? Correio Aéreo Nacional, CAN, né? Que foi célebre aí na primeira metade do século passado no Brasil, pioneiro no sentido de transportar correspondências por esse Brasil todo, inclusive pela Amazônia, né? O primeiro voo que ele fez no Frankenstein, o apelido do avião era o Frankenstein, era um monomotor, né? Pequenininho, só tinha a cabine para o piloto e para o observador atrás. Então ele fez o primeiro voo do Rio de Janeiro, não é, até São Paulo, carregando uma carta. Foi o início, né, do CAN, Correio Aéreo Militar. Ele fez com outro aviador companheiro dele, né? E essa viagem é descrita também nesse livro. E como é interessante você observar isso, sabe? Como foi difícil ele chegar lá, uma viagem do Rio a São Paulo, né? E foi pioneiro, ele foi tão brabo, e ele chegou lá à noitinha, né, em São Paulo, que ele não conseguiu descer no Campo de Marte. Ele desceu no estádio de futebol. Imagine a aventura que foi isso, né? Mas conseguiu correr, pegar um carro, um táxi, correr até o centro de São Paulo para entregar a correspondência nos prédios do Correio, que fechavam às 19 horas. Rapaz, tudo isso é narrado nesse livro. Esse livro é riquíssimo, 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 riquíssimo. E aí narra também aqui, na verdade, uma das partes mais importantes, foi a obra mais importante dele, foi a criação do ITA. O ITA é uma escola assim, fantástica, né? Uma universidade fantástica até hoje no Brasil, né? Então esse livro narra desde a origem do ITA, quando ele foi fazer um curso, né, um treinamento, uma pesquisa, o Casimiro Montenegro, nos Estados Unidos, no MIT, e ficou encantado com aquilo e queria fazer algo parecido com aqui no Brasil, né? E trabalhou para isso, e não foi fácil, né? E os percalços do ITA nesses anos todos, inclusive na época da ditadura, quando foi ameaçado de fechar.
fechar o ITA. O ITA foi ameaçado de fechar. Ele era considerado pelos militares na época como fosse um antro, entre aspas, de comunistas. E foram expulsos professores do ITA, alunos do ITA foram expulsos naquela época. Tudo isso é narrado aqui com detalhes, né, que eu não vou colocar para vocês, estou só pincelando. Então, alguns pedaços que eu acho interessante, né? Veio uma comitiva nos Estados Unidos para cá, com professores, tinha um que era encabeçado pelo professor Smith, e quando ele esteve aqui, na hora da despedida do avião, ele voltando, teve um piloto lá, um oficial que veio na delegação, e não resistiu, e falando para o Marechal, né, Casimiro Montenegro, disse assim: até a vista, Júlio Verne. Olha só como o cara era considerado naquela época, né? Aí o livro, o Fernando Moraes diz, ó, o tempo mostraria que não era exatamente um exagero compará-lo ao genial autor do futurista 20 Mil Léguas Submarinas, né? O Júlio Verne, né? Eu achei interessantíssimo isso aqui. Aí assim, aqui também ele narra por que foi escolhido São José dos Campos, né, no interior de São Paulo, para ser a sede do ITA. Então tem várias coisas assim interessantíssimas. Por que foi escolhido o ITA, a sede do ITA e do CTA, né? Lá em São José dos Campos. Pela proximidade dos grandes centros, pela temperatura, pela altitude, uma série de informações interessantes que ele coloca no livro aqui. E jocosas, né? Ele diz, inclusive, que tinha um mote lá em São José dos Campos na época, que era para você não beber um copo d'água, nem aceite uma xícara de café por lá. Fique só dentro da área do CTA. Não vá à cidade em hipótese alguma, porque na verdade era um centro de tratamento de tuberculosos, né? Então tinha essa coisa que dizia lá. E um negócio interessante que eu achei aqui, isso aqui realmente é fantástico, porque não foi ideia, o ITA, né? Quer dizer, uma escola desse nível, do Montenegro, foi ideia do Santos Dumont, e eu acho que nem o Montenegro sabia disso. Olha o que é colocado aqui no livro pelo Fernando Moraes, a pesquisa que ele fez, né? Ele diz assim, ó: só muitos anos depois, já brigadeiro, é que Montenegro saberia que aquele lugar, São José dos Campos, havia sido escolhido para a instalação de uma escola décadas antes por ninguém menos do que Santos Dumont. Ao passar de trem pelo Vale do Paraíba no começo do século, o inventor do avião fizera anotações que pareciam ter sido decalcadas no plano de Montenegro e que só viriam a público em 1918. No opúsculo intitulado O que eu vi, o que nós veremos, assinado por Santos Dumont. E ele dizia assim, resumidamente, ó: é tempo talvez de se instalar uma escola de verdade num campo adequado, margeando a linha central do Brasil, especialmente nas imediações de Mogi das Cruzes. Avistaram-se campos que parecem bons. Os alunos precisam dormir junto à escola, ainda que para isso seja necessário fazer instalações adequadas. Penso que, sob todos os pontos de vista, é preferível trazer professores da Europa e dos Estados Unidos. Isso o Santos Dumont, né, falando, né? Em vez de para lá enviar alunos. Mas meu intenso desejo é ver verdadeiras escolas de aviação no Brasil. Ver o aeroplano, hoje poderosa arma de guerra, amanhã meio ótimo de transporte, percorrendo nossas imensas regiões, povoando nosso céu, para onde primeiro levantou os olhos o padre Bartolomeu Bueno de Gusmão. Ou seja, que interessante, né? Santos Dumont já pensava nisso, né, no início do século passado, né? E foi concretizado pelo Casimiro, o Marechal do Ar Casimiro Montenegro, bem descrito nesse livro, no ano de 1950, na metade do século passado, né? Aí assim, nessa época que ele dizia, ainda faltava muito chão, porém, para que Montenegro realizasse o mais intenso desejo do pai da aviação. Achei esse negócio assim fantástico. E só para pincelar mais dois pedacinhos aqui que eu achei fantástico desse livro, não é? Só para vocês verem quem foi o Montenegro. Ele recebeu uma das maiores condecorações militares do Brasil de todos os tempos, que era a Ordem do Mérito Aeronáutico, né? E aí é interessante que ele dizia assim, ó, o próprio brigadeiro, né, ele repetia com insistência a mesma frase nos últimos anos de vida dele. Ele dizia assim, ó: a única coisa que a FAB lembra e entende é que eu fiz o primeiro voo no Correio Aéreo Nacional. A coisa mais vagabunda da minha carreira, para a FAB, é a mais importante. Ele é engraçado, né? Será que esta gente não enxerga que o que eu fiz naquele dia, qualquer tropeiro faria? Não é bem assim, né? Era só pegar o avião e seguir lá de cima o caminho da estrada de ferro aqui embaixo, nada mais. No entanto, para eles, esta é a grande façanha de minha vida.
eles nunca entenderam realmente a importância do Ita, ou seja, realmente a façanha mais importante da vida dele foi a construção do Ita, né? E que é tão bem narrada nesse livro, gente. Bom, também só para fechar aqui esse vídeo, que tem que ser curto, falando sobre o que é que ele recebeu também as comendas, né? Ele recebeu em 1982 uma espécie de homenagem muito forte, que é o campus do Ita, olha só, junto com o IME, vocês sabem que e a Unicamp, né, e a USP, né, são as maiores universidades desse país, né? Então o campus recebeu oficialmente em 1982 o nome de Campo Montenegro, em homenagem a ele. Veja que não é brincadeira, né? E em 1986 o Tércio Pacite, que foi major brigadeiro, autor de livros, eu estudei livro de Fortran, que estudou engenharia nesse país aqui, estudou em livro do Pacite, né? Vocês, quem é engenheiro, deve se lembrar o que estudou engenharia. Então ele foi ex-reitor do Ita, né, o Tércio Pacite, e ele conseguiu que o Montenegro fosse proclamado patrono da engenharia aeronáutica, tornando-se o primeiro patrono das Forças Armadas a receber tal honraria ainda em vida. Ou seja, isso foi em 1986, ele faleceu em 2000, né? Então eu achei esse negócio assim, esse livro assim, fantástico, gente. E para concluir mesmo o vídeo, eu vou concluir com a frase dele, uma frase meio comprida, mas não tanto, do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, nascido em 1904, falecido em 2000, com honras militares, apesar de alguns não quiserem essas honras na época, né? Ele foi enterrado, tá no mausoléu dos aeronautas, né? No Rio de Janeiro, no cemitério do Rio de Janeiro, e ele foi enterrado, o caixão dele foi levado por 6 alunos do Ita, 3 militares e 3 civis, que era exatamente a ideia que ele tinha, né, de compor o Ita misto, né? Sempre foi a ideia dele, desde o início dos tempos. Então ele diz assim, ó, isso está bem no início do livro, né, que o Fernando Moraes colocou, ele diz assim, ó: em toda a minha vida profissional, jamais acreditei em messianismo, estrelismo, concentração de poder e do mérito em um só indivíduo. Sempre trabalhei em equipe, que bonito, né? E se algum merecimento eu tenho, é o de ter sabido despertar nos meus companheiros o entusiasmo, delegar-lhes autoridade com responsabilidade, exortá-los ao pleno uso de suas potencialidades e qualidades em proveito do povo brasileiro. Ou seja, esse cara aqui, gente, pode ser considerado, pelo menos por mim, como realmente um herói nacional, né? Fiquem em paz, obrigado por terem vindo até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas não tinha como, porque esse livro é fantástico, belíssimo, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que desejarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito e coloquem o sininho aí para receber as notificações. Forte abraço!